Inscreva-se agora no canal Semente Sagrada para explorar mais conteúdos profundos e inspiradores. A perseguição à igreja é um tema recorrente ao longo da história do cristianismo e tem suas raízes nas primeiras décadas após a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Desde os tempos apostólicos, os cristãos enfrentaram hostilidade, inicialmente por parte do Império Romano e posteriormente de diversos regimes e grupos em várias partes do mundo. Para entender esse fenômeno, é importante examinar tanto os motivos religiosos quanto os políticos e culturais que impulsionaram a perseguição, assim como a resistência e a fé demonstrada pelos cristãos em meio a essas adversidades. Perseguições no Império Romano. Nos primeiros séculos, a igreja cristã crescia em um ambiente predominantemente pagão. O Império Romano, que permitia a prática de diversas religiões, exigia que todos os súditos reconhecessem a divindade do imperador e participassem de rituais cívicos que estavam profundamente ligados à adoração de deuses romanos. A recusa dos cristãos em adorar o imperador e os deuses pagãos era vista como uma ameaça à unidade e à ordem social. Além disso, rumores infundados sobre práticas secretas dos cristãos, como o mal-entendido da Eucaristia, interpretada como canibalismo, alimentavam o medo e a desconfiança. As perseguições romanas variaram em intensidade. Alguns imperadores, como Nero, 64 d.C., Domiciano, 81 a 96 d.C., e Diocleciano, 284 a 305 d.C., promoveram campanhas brutais contra os cristãos. Acreditava-se que os cristãos eram responsáveis por calamidades naturais e outros problemas sociais, servindo assim como bodes expiatórios. Durante esse período, muitos mártires foram mortos de forma cruel, sendo jogados às feras no Coliseu ou queimados vivos. A história de figuras como os apóstolos Pedro e Paulo, mortos em Roma, exemplifica a violência desses tempos. Jesus, em vários momentos, advertiu seus discípulos que seriam perseguidos por causa da sua fé. Ele antecipou que seus seguidores enfrentariam resistência tanto das autoridades judaicas quanto de outras nações, incluindo o Império Romano. Um exemplo claro dessa advertência aparece em Mateus 10, 17 a 18. Tenham cuidado com os homens. Eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Aqui, Jesus profetiza que os discípulos seriam levados a tribunais e sofreriam nas mãos de governadores e autoridades gentias, o que se cumpriu com a prisão e o julgamento de vários apóstolos por autoridades romanas. João 15, versículos 18 a 20. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Mas eu os escolhi dentre o mundo, e por isso o mundo os odeia. Jesus deixa claro que o ódio e a perseguição que seus seguidores enfrentariam são reflexos do ódio que o mundo tinha contra ele. Perseguição pelos líderes judaicos e romanos. O Novo Testamento narra vários episódios de perseguição tanto por parte dos líderes judaicos quanto das autoridades romanas. Esses eventos são evidências diretas do cumprimento das advertências de Jesus. Atos 4 e 5. Após a ascensão de Jesus, Pedro e João foram presos e interrogados pelo Sinédrio, a liderança religiosa judaica, por pregarem em nome de Cristo. Embora tenham sido libertados, esse foi um dos primeiros atos de perseguição contra os cristãos. Atos 12, versículos 1 a 5. Naquela ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma.
Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. O martírio de Estevão, narrado em Atos 7, é um dos primeiros e mais impactantes exemplos de perseguição. Estevão, um diácono da igreja primitiva, foi acusado de blasfêmia pelas autoridades judaicas e apedrejado até a morte, com a aprovação de Saulo, mais tarde, o apóstolo Paulo. Sua morte marca o início de uma perseguição mais ampla. Atos 7, versículos 59 a 60. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O exemplo de Estevão, como o primeiro mártir, reflete a coragem e o perdão demonstrados por muitos cristãos perseguidos. O apóstolo Paulo foi um dos principais líderes da igreja que enfrentou diversas formas de perseguição durante suas viagens missionárias pelo Império Romano. Ele foi preso várias vezes, açoitado, apedrejado e, eventualmente, executado em Roma sob o governo de Nero. Segundo Coríntios 11, versículos 23 a 25. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Atos 16, versículos 22 a 24. Em Filipos, Paulo e Silas foram presos, açoitados e lançados no cárcere, após curarem uma mulher possessa. Essa perseguição foi incentivada pelas autoridades romanas locais. No entanto, um milagre ocorreu enquanto eles estavam na prisão, o que resultou na conversão do carcereiro e de sua família. A perseguição de Nero foi desencadeada após o grande incêndio de Roma, pelo qual ele culpou os cristãos. Algumas passagens bíblicas, no entanto, podem ser lidas à luz desse contexto de perseguição, como as cartas de Paulo, escritas durante seus períodos de prisão, e a primeira epístola de Pedro, que encoraja os cristãos a perseverarem em meio ao sofrimento. 1 Pedro 4, versículos 12 a 16. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro escreve para encorajar os cristãos a suportarem o sofrimento com fé, lembrando que a perseguição faz parte do chamado cristão de seguir os passos de Cristo. O Apocalipse e o futuro da perseguição. O livro de Apocalipse, escrito por João enquanto estava exilado na ilha de Patmos, também contém visões de perseguição. Embora seja um texto simbólico, muitos estudiosos acreditam que ele reflete as tensões e perseguições que a igreja enfrentava sob o domínio romano. Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. A virada com Constantino. O cenário mudou significativamente com o imperador Constantino, que, após a Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., converteu-se ao cristianismo. Com o Edito de Milão, em 313 d.C., a perseguição aos cristãos foi oficialmente suspensa e o cristianismo começou a ser tolerado. Posteriormente, sob o governo de Teodósio I, 379 a 395 d.C., o cristianismo foi declarado a religião oficial do Império Romano, transformando-o de uma fé perseguida em uma religião dominante. No entanto, embora a perseguição aberta tivesse diminuído no Ocidente, a Igreja continuou a enfrentar desafios e repressões em outras regiões, especialmente nos territórios do Oriente e em áreas que continuavam sob o domínio de regimes não cristãos. Perseguições na Idade Moderna.
Com o advento da Reforma Protestante no século XVI, surgiram novas formas de perseguição, desta vez dentro do próprio cristianismo. A divisão entre católicos e protestantes gerou guerras religiosas e perseguições em ambos os lados. Países como a França, Inglaterra e o Sacro Império Romano Germânico foram cenários de conflitos violentos e repressão. Um exemplo notório foi o massacre da Noite de São Bartolomeu, em 1572, quando milhares de protestantes huguenotes foram mortos na França por ordem da monarquia católica. Nos séculos seguintes, à medida que o iluminismo se consolidava e o secularismo crescia, a Igreja enfrentou novas perseguições, desta vez em regimes anticlericais, como durante a Revolução Francesa. Naquele período, muitos clérigos foram mortos, igrejas foram destruídas ou convertidas para outros usos, e a fé foi suprimida em nome de ideais revolucionários. A perseguição no século XX e XXI. O século XX viu a ascensão de ideologias totalitárias, como o comunismo e o nazismo, que consideravam a Igreja como inimiga de seus projetos de poder. Na União Soviética, sob o regime de Stalin, milhares de cristãos foram perseguidos, igrejas foram destruídas e o clero foi alvo de repressão. O mesmo ocorreu em outros países do bloco comunista, como na China e no Vietnã, onde as atividades da Igreja eram rigorosamente controladas pelo Estado. O nazismo, embora se apresentasse em certos momentos como neutro em relação à religião, perseguiu cristãos que resistiam ao regime. Um exemplo é o pastor Dietrich Bonhoeffer, um teólogo protestante que participou de um movimento de resistência contra Hitler e acabou sendo executado. Nos dias de hoje, em países como a Coreia do Norte, China e algumas regiões do Oriente Médio e da África, cristãos ainda enfrentam perseguições intensas. Em muitos casos, as restrições incluem a proibição de cultos, destruição de igrejas e até mesmo violência física contra fiéis. E em seu país, atualmente, como está a perseguição à Igreja e aos cristãos? A perseguição à Igreja é um testemunho da tensão entre fé e poder político ao longo da história. Embora em muitos casos a perseguição tenha vindo do exterior, também houve conflitos internos que levaram a atos de violência entre cristãos de diferentes denominações. A resistência e a fé daqueles que foram perseguidos, no entanto, marcaram profundamente a identidade cristã. O conceito de martírio sempre esteve presente no cristianismo, com os mártires sendo vistos como testemunhas da verdade de sua fé, capazes de enfrentar até mesmo a morte por causa de suas crenças. Em cada época, a Igreja encontrou maneiras de sobreviver e até florescer em meio a perseguições, seja através da solidariedade interna, da diplomacia ou do exemplo dado pelos mártires e líderes espirituais. A perseguição aos cristãos não é apenas uma lembrança sombria do passado, mas uma realidade presente em muitos lugares no mundo. A história mostra que, apesar das adversidades, a fé cristã persistiu e se espalhou. Cada perseguição, embora dolorosa, acabou fortalecendo a fé de muitos, levando a um testemunho mais profundo. Mesmo em meio ao sofrimento, a fé pode ser uma luz de esperança em tempos sombrios. A mensagem aos cristãos perseguidos é de encorajamento para permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, com a promessa de recompensa eterna. Por isso, não perca sua fé, não abandone seus princípios e valores e, principalmente, não se esqueça de Jesus. Ele nos perdoou e nos deu vida após a morte. Deus está sempre contigo. Se gostou desse vídeo, peço que curta e compartilhe para ajudar mais pessoas. Obrigado, que Deus te abençoe e até breve.